Olá! Positividade em Foco, começando mais um dia juntinhos. E hoje já é quinta-feira, dia 4 de junho. Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Vou começar a mandar aviãozinho aqui para avisar que eu já estou online, para as pessoas irem entrando. E você que for entrando, vai também mandando aviãozinho para chamar as pessoas, porque hoje o papo vai ser bem emocionante. Quem vem falar aqui hoje é uma amiga minha, Jaqueline Sobral. Ela é professora em comunicação, marketing e liderança e há 4 anos atrás ela foi fazer o Caminho de Santiago. E foi uma descoberta incrível, várias histórias maravilhosas. Oi, Domênico! E ela hoje vai contar aqui pra gente. Já tem 4 anos que ela vivenciou isso, mas esse caminho dela mudou ela pra sempre, né? Um autoconhecimento, superação. Então ela vai contar aqui pra gente. Já aqui, vou te chamar aqui pra participar. Olá! Ai, tudo bem? Tudo bom? E você, amiga, como você está? Estou bem, já estou ajeitada aqui, já estou com 3 almofadas aqui. Muito bom. Essa é a minha altura, né? Eu ajeito aqui assim para ficar bem, eu preciso de 3 almofadas. É uma questão de estratégia, tudo é técnica. Sim. Tudo bem, amiga, tudo bem. Faz parte, né? Eu Olá estava para quem aqui está falando chegando. que hoje é um dia muito especial, né? E a gente vai falar sobre a sua experiência linda do Caminho de Santiago, que você fez em 2016, né? Para você contar realmente sobre suas superações diárias, né? Seu autoconhecimento, que o caminho Isso. te proporcionava. Oi, Lou, outra que fez o Oi, caminho também, inspirada Lô. na Jaque. E vai falar um pouquinho sobre essa questão do poder, né? Porque a gente fica realmente colocando barreiras para não fazer as coisas que a gente quer, né? Os sonhos que a gente tem na nossa vida. E em 2016 você arrumou tudo e foi, É, né? Se é planejou, verdade. obviamente, mas foi muito interessante, né? Esse seu processo do ir, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de você, do que fez você realmente escolher fazer o Caminho de Santiago, as surpresas do caminho. Será que tem alguma analogia com o momento atual da pandemia, da quarentena, né? Você que é andarilha, né? Somos andarilhas, gostamos muito de dar caminhadas esse momento sem poder fazer isso, né? Como é que você está se sentindo? Quais são as comparações que você pode fazer? E manda ver, Jaque. Bom, primeiro, obrigada por você ter me convidado. É a segunda vez que eu estou aqui. E hoje, para Verdade. falar mais do pessoal, mas também tem uma analogia com o profissional, né? Sim. Bom, primeiro a questão eu acho que a gente tem que entender, pelo menos comigo sempre foi assim. Nem sempre eu tenho consciência daquilo que eu quero fazer. E às vezes vem um clique. Comigo é muito assim. Ó, Gabriel, tudo bem, Gabriel? Os meus ex-alunos não me abandonam. Ó, Muito bom. Isso aí. Não pode abandonar essa é, professora linda, não. E assim, o caminho de Santiago, eu tinha visto muito. Acho que foram fotos de uma conhecida minha no Facebook que fez uma vez. E assim, aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu me lembro que em 2016 eu tive um período maior de férias. Só me ajuda, amiga. 2016 a gente teve Copa ou Olimpíadas, eu tenho problemas. Vocês Foi sabem que daqui. Olimpíadas. Muito obrigada. Olha como é que eu sou ligada no esporte, não é mesmo? A gente teve Olimpíadas e o semestre ele foi modificado. E aí eu Sim. ganhei um período de férias que eu não tinha, né? Porque professor só tem férias naquele momento específico entre um semestre e outro. Muito obrigada, Mariana. E aí eu falei, primeiro eu quis fazer um spa. Foi muito engraçado. Começou assim, eu vou para um spa, vou descansar. Aí depois eu Sim. pensei, eu quero fazer alguma coisa que me tire da zona de conforto. E eu falei, o que pode ser? E aí me veio isso na cabeça, o caminho de Santiago, como se fosse um sopro no meu ouvido. Vai fazer Sim. o caminho. E aí eu Aquelas comecei a mensagens do além, pesquisar né? do além, exatamente. Aí eu comecei a pesquisar. Entrei num grupo no Facebook que tem esses amigos do Caminho de Santiago. E aí eu percebi que todo mundo ficava 3 anos planejando, 4 anos. E eu estava há 2 meses do dia da viagem.
E aí entra uma questão, e é uma coisa que eu gosto de falar sempre, né? Tudo que eu faço na vida, eu vou com medo. Mas eu pego o medo, dou a mão para ele e vou. O medo nunca foi impeditivo de fazer nada. E eu De decidi travar, ali que eu né? queria fazer o caminho. Pois é, eu e eu. Eu me lembro quando eu dizia para as pessoas, vou fazer o caminho de Santiago. As pessoas diziam, que legal, você vai com uma turma? Eu falei, vou com uma turma. Eu e Deus. Vamos E a juntos. natureza. Pois é. E aí eu planejei, eu sentei para planejar. Eu tinha 2 meses, então eu sentei e pensei e fiz, né? Vou ter que contratar. Gente, Seu o nosso afilhado não participante para vai para um de vir lado, aqui. vai para o outro. Ele Eu tá querendo que decidi que você eu fale com tinha. ele. Pois Porque é, ninguém sabe, mas ele é seu afilhado, né? O Pudim é afilhado de Jaque. exatamente. Pudim E fica ele veio quieto, aqui. Pudim. Isso, agora ele deitou. Exatamente. Você E obedeceu. aí, eu tinha 2 meses para me preparar, então eu contratei um personal, porque a preocupação com o corpo, ela era importante, eu precisava Sim. estar preparada fisicamente. E aí é importante a gente entender, o caminho, são vários caminhos de Santiago, mas eu escolhi o mais tradicional, que é o caminho que sai de Saint-Jean-de-Port, na França, e vai até Santiago, na Espanha. E são mais ou Uhum. menos 800 quilômetros. Eu não tinha Tranquilo. 30 dias, mas eu não tinha 30 dias para fazer o caminho todo. Então, eu Sim. ia fazer 20 dias de caminho, né? E eu andei, na verdade, eu andei 19 dias, 487 quilômetros. E, gente, eu nunca tinha feito nem trilha, né? Sempre corri, etc. Mas esse tipo de experiência de põe a mochilinha e vai, eu não tinha. É. Então, E não entrei é uma no mochilinha, personal. né, Jaque? Então, eu até peguei o quadrinho da minha parede para mostrar para vocês, ó. Esta sou eu Muito no bom. caminho de Santiago. A minha mochila de 7 quilos, Muito bom. devidamente. Felipe, não foram 800, eu andei 487 porque eu não tinha dias de férias suficientes. Eu fiz uma média de 30 quilômetros por dia, tá? E aí, assim, aí me preparei, pesquisei, aí eu fiz amizades, eu fui almoçar com um casal que já fez o caminho umas 4 vezes, fiquei amiga deles, porque eu sou dessas, né? Fiz amizades e fui. Gente, primeiro que assim, ninguém acreditava, né? As pessoas realmente começaram a me olhar antes de eu ir, que eu era meio doida, mas eu também ignorei, né? Bullying temos e ignoramos. Adoro É, quando as pessoas dizem pra mim assim: "Ah, você não vai conseguir". Eu só paro e falo: Me aguarde". me aguarde. O dia que eu entrei no aeroporto, que eu cheguei no aeroporto com a mochila, né? Para vocês terem ideia, tudo que você coloca na mochila pesa e você vai carregar durante todos os seus dias. E aí que começa a metáfora da vida. Todo peso que você carrega vai te maltratar. Hashtag fica a primeira A analogia. dica. Isso. E eu cheguei no aeroporto, eu tinha uma calça bailarina, né? Primeira vez que eu ia para a Europa, inclusive, de calça de ginástica. Eu tinha uma bermuda, 2 blusas, 2 tops, uma toalha que era desse tamanho e pouquíssimas coisas, né? Shampoo e condicionador, tudo pequenininho. Então, assim, era tudo muito contado. E aí, quando eu cheguei para pegar o voo, é que me veio à cabeça uma coisa que sempre vem na minha cabeça quando eu me jogo para fazer as coisas. Por que que eu não estou em casa assistindo Netflix? Por que que eu invento essas coisas na minha vida? Por quê? E aí fui. Gente, o início, ele é assustador. Eu me lembro, começando o caminho, e aí, para quem não sabe, o caminho todo é marcado por um símbolo do caminho de Santiago e setas. Sabe, aquelas pessoas mais velhas já devem ter visto, se alguém é da nossa cidade aqui, viu o Mágico de Oz. Siga o caminho das pedras amarelas. É assim. Então, você até pode ter aplicativo para você olhar no aplicativo mapa, mas é isso, né? E são trechos longos, alguns são longos, sem parar. Eu fui, para vocês entenderem, eu morro de calor, sou uma pessoa extremamente calorenta e eu fui no verão. E a primeira parte do caminho é o deserto, são as mesetas espanholas. E teve um percurso, particularmente, que foi muito duro.
Foram 17 quilômetros seguidos, sem sombra, sem uma parada. Era eu, um italiano que eu fiz amizade, e o sol a pino. E ali, eu passei 17 quilômetros que eu tinha que ficar economizando a água do cantil, que estava pendurado na cintura. E ali é que eu comecei a entender por que eu estava no caminho. Porque é um misto de superação, né? Você não acredita. Quando eu digo 487 quilômetros, nem eu acredito que eu fiz. É um misto de superação. Você passa muito tempo com você. É inacreditável, porque por mais que você faça amizades, eu fiz muitas. E durante o caminho tá todo mundo muito aberto a contar a vida. Você fica melhor amigo em 10 minutos do outro, né? Mas você fica muito tempo sozinho. E ali, né? E era mais ou menos essa paisagem aqui do deserto. Ali eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Eu posso, né? Eu posso andar, eu posso caminhar, eu sou dona do meu corpo, né? A mente é o que a gente tem de mais... Ele quer falar. A mente é o que a gente tem de mais poderoso. Tinha que ser uma ferramenta, né? E como a Luísa está dizendo, a Lou já foi, né, mais recentemente e já pegou um outro cenário de O frio e a chuva. Exatamente. E aí, nesse caminho, nesse trecho especificamente, os 5 quilômetros foram muito difíceis. Eu tinha vontade de sentar no chão e falar, gente, cansei da brincadeira. Cadê o guindaste? Avião? Alguém me carrega. Helicóptero? Por favor, né? E eu tive que botar, foi uma das poucas vezes que eu botei um som no ouvido e pedi, Sim. falei, gente, alguém me ajuda, forças do universo me ajudam, porque eu preciso concluir. E eu fui. E eu gravei um vídeo depois, assim, e foi muito legal porque eu registrei, né, a viagem por vídeos que eu ficava postando no Face, depois que eu caminhava. E tem esse vídeo que eu guardo com muito carinho meu, dizendo que os 5 quilômetros da vida são sempre os mais difíceis. E aí vem uma outra metáfora, né? A gente se empenha numa tarefa, numa meta, e chega um momento que a gente já está cansado, que a gente não quer seguir, que é difícil, que a gente tem que abrir mão de várias coisas, porque escolher é renunciar, né? E aí fica, assim, tem sempre esse momento. Então, assim, hoje, quando eu tô no desespero, quando eu tô no momento, assim, de caramba, não aguento mais, eu penso comigo, eu lembro do meu vídeo feito, que inclusive de vez em quando eu vou lá e assisto. Os 5 quilômetros são sempre difíceis. Mas a gente tem, se é o objetivo, aguenta, que são os últimos 5 quilômetros. Nossa, eu tô falando muito direto, né? Não, é maravilhoso, maravilhoso, porque realmente é uma experiência única, né? E eu me lembro muito de você me falando que ia, né? E eu acho que eu falei pra você, que bacana, vai sim, né? Eu não sou uma das pessoas que te falam, ih, vai dar ruim, né? Eu sou uma das pessoas que te incentivam, né? E eu achei que seria uma experiência incrível. Primeiro porque eu te conheço e a facilidade que você tem de se comunicar, né? A minha única preocupação, na verdade, com você era a questão de se achar no caminho, né, amiga? Porque eu não sei. Então. Porque você tem uma certa dificuldade aqui no Rio, inclusive, e tal, né? Mas isso aí deixa pra lá. Mas eu falei, cara, vai ser ótimo, porque ela vai ter que se virar e vai ter que se achar, e ela vai se achar de algum jeito, ela vai fazer, né? Então, eu acho que é uma experiência bem impressionante, né? Sim, e eu tenho as pessoas com quem eu convivi lá, a gente tá todo mundo num grupo de WhatsApp, de tempos em tempos. A gente acabou de se falar há pouquíssimo tempo para falar como estava cada um na pandemia, né? Sim. E essa questão da falta de direção, tem momentos do Caminho de Santiago, inclusive, alguns poucos trechos, que comerciantes locais pintaram setas fakes. Sim. E vá parar, né, nos restaurantes, nos albergues deles. E eu quase fui nessa. E eu não tenho senso de direção de fato nenhum. Eu brinco que eu não tenho senso de direção, mas que bom que eu não virei, não vim uma pessoa tímida, né? Que eu tenho boca para falar e por aí, né? E aí, assim, tem sempre alguém que aparece no meio do caminho para te ajudar.
E aí Sim. uma outra metáfora da vida. No momento em que a gente está perdido, se a gente prestar atenção, alguém vem e ajuda. E o caminho, nesse sentido, ele mostrou para mim claramente que a gente precisa estar aberto a esses sinais que o universo dá. Porque não é só no caminho. Eu não preciso estar no caminho para receber os sinais. É porque lá eu estou mais conectada. Eu estou prestando mais atenção. Né? Mas eles estão por todos os lugares. Eu me lembro de uma história que mostrou isso. Foi eu que naquele dia a gente ia andar demais, que foi um erro. A gente andou em um único dia 42 quilômetros. Sim. E muito cansadas. E a gente parou uma hora na floresta, literalmente numa floresta, para comer um biscoito recheado que a gente tinha de fome, que era a única coisa que a gente tinha. E quando a gente chegou no vilarejo, que é o albergue, já era muito tarde, as pessoas todas já estavam nos seus devidos albergues e não tinha lugar para a gente ficar. A gente foi num albergue, o cara foi até meio sarcástico com a gente, falou, essa hora não tem. A gente foi no outro, não tem. E aí, eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Aí a gente encontrou uma eslovênia mais nova, de 20 e poucos anos, a Neia, que também estava no meio fio, pensando, para onde eu vou? Eu falei, o que você está fazendo aí? Ela falou, não tem lugar. Eu falei, a gente vai encontrar um lugar. Aí alguém disse pra gente, porque, gente, isso é para vocês entenderem. Tirando as cidades grandes, tá? Cidades grandes devem ter 1.000 habitantes, 2.000 habitantes. Os vilarejos têm, assim, 38 habitantes locais. E aí alguém disse assim, vai naquele bar ali, que o pai do rapaz do bar tem um táxi. Eu falei, gente, é isso. A gente vai pegar um táxi, a gente vai sair do caminho de Santiago, a gente vai para um hotel, sabe-se lá onde, amanhã a gente volta para peregrinação. Aí a gente foi. E eu tocando, né? Eu sou a que toco o terror, eu que falo, eu que... Vamos lá. Cheguei lá, o cara disse assim, mas o que vocês estão precisando? Eu falei, estamos em 3 e a gente não tem lugar para dormir. Aí ele falou, peraí. Foi lá dentro, voltou e falou, olha, o meu pai tem uma pensão aqui perto e tem 3 camas exatamente sobrando. É um quarto único com 3 camas. Falei, gente, é o caminho de novo ajudando quando a gente precisa. E eu São me os lembro que anjos do nesse caminho, dia, né? nossa, esse dia, por ter andado 42 quilômetros, cada parte do meu ser doía. Né? Sim. E eu dizendo, eu pensando comigo, não precisava disso. Por que que eu fiz isso comigo? Que é uma outra analogia. Quantas Sim. vezes a gente puxa a corda, mas puxa, porque a gente acha que pode, porque a gente acha que é uma máquina, porque vai dar, eu vou conseguir, e aí o corpo vem e fala, filhinho, vou te Menos. mostrar. Menos, não pode não. Né? Então, assim, são várias analogias. Eu posso te contar mais histórias, né? Vou contar uma história para eles que, inclusive, eu te narrei logo depois. Que, aliás, existe esse áudio até hoje. Foi no final do Caminho de Santiago. Assim, eu já tinha me afastado das pessoas que eu estava convivendo. E aí, um belo dia, porque assim, você faz uma turminha, né? Pelo menos a minha experiência foi assim: você faz uma turma, aí no início da caminhada, todo mundo fala assim no dia: você vai caminhar até que cidade? Eu vou fazer X quilômetros, então a gente se encontra na cidade X. Aquele dia, eu resolvi que eu não queria ficar com a galera, que eu queria ficar sozinha. Então, eu fui para um vilarejo micro, parei, né? Decidi no meio das coisas. A Lou tá falando aí das consequências, né? Pois é. E aí eu parei no vilarejo e eu achei que eu ia ficar completamente sozinha ali, né? Cumprimentei as pessoas, beleza. À noite, eu paguei o menu do peregrino, que é o menu que você paga. A Lou deve ter o preço aí mais claro, mas na minha época eram 10, 11, 12 euros que você tem prato principal, sobremesa, entrada, vinho, etc. Aí eu comprei esse menu do peregrino. De repente, fez-se um grupo comigo, onde tinha um casal de idosos. Que de idosos, quando a gente fala idoso, você parece, idoso. Não, eles estavam ali no caminho, eles estavam andando 15 Super no quilômetros. movimento, né? Nossa, eles andavam 15 quilômetros por dia e estavam ali.
Aí ele me saca, eles eram canadenses, ele me saca tipo um cavaquinho e passa a noite toda cantarolando pra gente. E ele ainda me saca um caderno com letras de música, né? E aí, eu cantei, me fez cantar a Garota de Ipanema. E aí disse que não conseguia porque era muito difícil, né, me acompanhar. Ok, dia seguinte, eles saíram, eles estavam num outro albergue. Eu achei que eu ia vê-los pela última vez ali naquele momento. Tô eu tomando café da manhã mais cedo no dia seguinte. Mais cedo não, mais tarde, porque eu sempre saía mais tarde. De repente, o velhinho aparece, fala comigo, oi, oi, tchau, tchau, some de novo. E aí, eu comecei a pensar, eu entrei numa viagem, eu comigo mesma, eu falei, gente, que casal fofo, né? E aí eu comecei a reparar, porque é isso, você tá no caminho, se deixar observar os detalhes. E eu fiquei pensando nesse dia de manhã, falando, gente, olha, eu lembrando, né? O olhar de ternura que ele tinha para ela devolvia. Eu falei, gente, que energia boa que eu senti desse casal. Parece até que eles são, sei lá, anjos. E eu pensando nisso. E tô eu andando com o meu bastão. Beleza. Quando eu olho uma hora para um lado, e é uma parte já no finalzinho do caminho que já tá bastante cheio. Tem uma multidão, né? Tem uma galera que começa mais pro final. Quando eu olho pro lado, tá o velhinho assim, ó. Mas assim, eu olhei, eu tava naquela, sabe, aquela viagem interna dele, sobre eles. Aí eu parei, fui lá. Aí ele olhou pra mim e falou assim, posso te dar um abraço? E eu achei aquilo tudo muito surreal, sabe? Por conta da sintonia. Aí eu falei, claro. Ele falou, desde ontem eu tava com vontade de te dar um abraço. Aí eu abracei ele, eu falei, e eu tava pensando neste exato momento, como a energia de vocês é boa. Aí ele respondeu pra mim, você acha porque você se reconhece na gente. Você não sabe, mas eu sou um anjo que veio do céu pra te ver, cara. E era exatamente o que eu estava pensando ali antes. E aí, a Cláudia sabe muito bem disso, porque logo depois eu comecei a andar numa região que tinha um Wi-Fi perto de um albergue, e tem esse áudio gravado, né, amiga? Eu chorando para a Cláudia, falando, amiga, você não sabe o que aconteceu. A conexão é enorme. E o áudio, outro dia eu peguei esse áudio para ouvir. E é legal porque eu falo isso para você aos prantos, com um bastão. Então, no áudio, dá para ouvir, eu chorando e a batida do bastão, né? Caminhando. Então, assim, foi de uma... Eu falo isso, eu já, sabe? Eu já me arrepio de novo. Deu uma chuvidinha aqui, amiga, assim de leve agora. A Lou tá chorando, pois é. E que bom. Que bom que não sou só eu. A outra história do caminho, que para mim também foi muito marcante, eu estava numa cidade maiorzinha com um amigo, né? Um dos meus melhores amigos, eu tinha conhecido ele na noite anterior. E na noite anterior, em 20 minutos de papo, tomando uma taça de vinho, ele era inglês. Ele me narrou que tentou suicídio quando era mais novo. É assim, não tem meio termo no Caminho de Santiago. As coisas são papum, te contam a vida toda. A vida e as melhores partes, né? O suicídio, o sou um anjo. Exatamente, tudo, né? Porque a gente tende a se encontrar, a gente se conhece no caminho e fala assim, por que você está fazendo o caminho, né? Então, essas histórias reflexivas, elas rolam muito. E aí, eu tava no dia anterior, num albergue, eu cheguei no albergue, dei de cara com esse meu mais novo amigo. A gente saiu para comer alguma coisa no pequeno vilarejo. E estávamos nós dois numa mesinha, assim, fora do bar, né? Perto da calçada, assim, na calçada, bebendo uma taça de vinho, comendo queijo e descansando da caminhada do dia. E, de repente, veio um grupo de adultos que dava para ver que eram adultos especiais, com algum tipo, né, de deficiência mental. Uhum. Dava para ver porque eles estavam ali, vinha um grupo, né? Era um grupo, era uma pessoa atrás da outra, e eles estavam assim, sabe criança quando tá andando na rua, sim, que fica com a mãozinha um no ombro do outro, né? E por isso que eu percebi e eu olhei e falei, deve ser um grupo de pessoas especiais. E aí o grupo veio vindo e eu parei de ouvir o que o inglês estava dizendo comigo, para mim, o Norman. Fiquei prestando atenção, comecei a viajar no grupo que estava vindo.
E aí comecei a pensar assim, gente, essas pessoas devem ser muito mais sensitivas do que a gente. E eu pensando, devem ser muito mais sensitivas, elas devem ter um olhar muito mais apurado da vida, muito mais sem preconceito, muito mais sem correria. E fiquei nessa viagem. Gente, o grupo veio passando. Lá tô eu me arrepiando de novo. Uma moça desse grupo sai, se destaca da fila, vem na minha direção, encosta a mão assim aqui na minha bochecha, ó. Olha, ficou assim, uns segundos olhando pra mim assim, ó. E eu estatelada assim, tipo, será que ela ouviu? E aí ela tascou um beijo nas minhas duas bochechas, olhou de novo, como quem dissesse assim, sabe? Tô Eu sei que entendendo, né? eu tô entendendo você. E foi embora. E eu fiquei ali, tipo, é Lidando com o que tinha acontecido, né? exatamente, tipo, lida com essa, sabe? Então, assim, eu posso dizer que eu sou uma antes do caminho e eu sou outra depois do caminho. O caminho te ensina que você não pode ir além do que você consegue. Ao mesmo Sim. tempo, ele te ensina que você pode ir muito além do que você acha que pode. E ele te dá essa possibilidade de você fazer essa conexão que está presente em tudo. Tudo. É porque a gente tem um dia a dia tão poluído de pensamento, tão poluído de tarefas e de Correria. afazeres, correria, prazos, metas. E, cara, a gente nem para pensar que metas são essas, porque É, muitas metas não são nossas. Deram pra gente e a gente sim, abraçou como sim. metas nossas. Nossa. E uma outra coisa que eu descobri no Caminho de Santiago é que a gente precisa de muito menos. Talvez nesta quarentena a gente esteja neste exato ponto. Eu olho para o meu armário, eu falo, gente, para que tanta roupa? Para quê, né? Você falou no início da nossa conversa, eu sou uma andarilha da vida. Eu falei isso na terapia hoje, né, por Skype. Eu sinto falta de caminhar, porque quando eu caminho, parece que eu organizo a vida. E o que eu tô Sim. sentindo mais falta nessa quarentena, né? Obviamente, além das pessoas que eu amo por perto, é da caminhada, né? Então, assim, o caminho te mostra muita coisa. Tem uma outra história, posso contar? São três Pode. histórias. Pode contar. O povo tá aqui hoje para ouvir suas histórias, já. Tá bem. Então, diziam, né? Dizem que um dos pontos centrais do Caminho de Santiago no caminho francês é a Cruz de Ferro, que fica já na Galícia. Então, é uma montanha com uma cruz que é como se fosse um ponto turístico do Caminho de Santiago. É aquele lugar que quando você viaja, você tem que fazer a foto, tá? Guarda esta informação. Subi a Galícia, parei numa cidade chamada Foncebadon, que segundo o aplicativo no celular, número de habitantes, 9, tá? Tem mais peregrino do que habitante. E a Do que gente habitante. fica num albergue, né? A gente costuma ficar no albergue, que aí é uma história à parte, que para mim sempre foi muito desafiador. Ficar dormindo com 50 pessoas no mesmo ambiente, enfim. E nesse dia, eu já tinha feito amizade com duas alemãs mais novas do que eu. Elas falaram assim, Jaque, e eu me hospedei em Foncebadon num quarto privativo, porque naquele dia eu precisava ficar sozinha, né? Então, Sim. assim, a gente... Eu precisava dormir um pouco. E aí ela falou assim pra mim, né, as meninas... Ô, Jaque, você hoje tá com um brilho lindo nos olhos. Não sei pra quem que ela falou, a Márcia. Acho que é pra mim. É a Márcia, minha ex-aluna. Obrigada, É para Márcia. você, é para você. É para mim. Falando nessa experiência maravilhosa, Márcia. E aí as meninas falaram assim: você tem que acordar cedo com a gente, porque elas saíam bem mais cedo do que eu para caminhar, para ver o nascer do sol, já que não dá mais para você não ver. Eu falei: tá bom, tá bem, me deram bronca. Eu vou então acordar amanhã mais cedo. E aí eu me prontifiquei, acordei 5 da manhã, botei a minha roupa, né, e desci. Quando eu desci, tava tudo escuro. Era neblina pura. A gente tá no alto.
O normal era você dizer o quê, né? O meu normal de pessoa sensata. Gente, não tem nascer do sol, vou voltar a dormir. E o cara da pousada falou assim pra mim, a senhora vai aonde? Eu falei, vou ver o nascer do sol. Aí ele falou, senhora, né? Dos 9 habitantes, senhora, não tem nascer do sol. Olha, tá nublado, não vai ter. Eu falei, vai ter, eu vou. E Vai ter, fiquei eu lá acordei, eu vou. eu acordei, eu vou. O sol trata de aparecer. E fiquei lá parada. E aí, assim, nublado, frio, escuro, eu não tinha lanterna. De novo, o normal seria vire e entre, durma. Mas eu fiquei lá. Nisso passa um sujeito que eu nunca vi mais gordo, com uma lanterna aqui na testa, para caminhar. Eu interrompi e falei, oi, em inglês, né? Falei, você tá indo? Óbvio que ele estava indo. Tava claro que ele estava indo. É. Falei, posso ir com você? Ele olhou para mim e falou, pode. Gente, 5 minutos depois disso, eu estava subindo uma montanha com um sujeito que eu nunca vi mais gordo, com uma lanterna. O sujeito andava rápido num grau que eu tinha que quase correr para conseguir acompanhar a pequena luz que iluminava parte do caminho. Eu só via pedras e comecei a ficar extremamente nervosa, porque eu comecei a pensar, se esse sujeito quiser parar aqui, né? Quiser me estuprar, ele pode parar aqui e me estuprar, porque ninguém vai ver. Breu total. E eu falei, bom, agora eu tenho que dar uma sossegada na minha mente, né? E falar, Jaqueline, agora não tem jeito. Você já tá aí, você acompanha o sujeito no caminho de Santiago no escuro. E vai. E nisso, quando eu fico nervosa, ou eu fico no silêncio demais, ou eu fico na fala demais. Eu entrei no modo fala, tentando entender quem era ele. Agora, né? Tipo, a gente andou 5 quilômetros assim, tá? 5 quilômetros, assim, um dos mais demorados da vida. Tensos. E aí, assim, a gente... Ah, ainda tem a tal da cruz de ferro que eu contei pra vocês. Lembra o ponto turístico? A gente chegou num dado momento, ele deu uma parada e falou, aqui é a cruz de ferro. Aonde? Aonde que é a cruz de ferro? É aqui. E eu olhava pro aqui na frente e não via nada. Ainda pensei, agora ele vai dizer que vai parar para esperar para tirar foto da cruz de ferro. Ele não quis parar. Eu é que não ia ficar no breu. Entre seguir com um homem estranho que podia, né, me agredir ou ficar parada num breu do nada, no meio da Galícia, falei, vou seguir com o cara. E aí eu comecei a conversar com ele, né? Pois é, Yasmin, tenso. Comecei a conversar com ele e comecei a perguntar para ele, o que você faz da vida? Aí ele me respondeu, ele era francês, ele falou assim, sou professor. Você falou, graças a Deus! Opa, já temos algo em comum, então ok. E a gente andando, né? E aí eu fui falando assim, que legal, também sou professora. E eu atrás dele, gente, isso tudo assim, né? Falei, e o que você veio fazer no caminho? Que é a pergunta de todos. E aí ele diz assim pra mim, aí ele começou a falar, eu me separei e eu tava angustiado e eu não sabia o que fazer, então eu vim pra cá pra fugir de mim. Eu andando, aí eu pensando, gente, o sujeito todo errado, né? Não se foge de você no caminho de Santiago, não dá. Lá é que você tem um maior encontro, né? E aí é que vem a parte do caminho. Porque ele falou isso pra mim, eu fiquei uns segundos muda. De repente eu comecei a falar e eu não sabia por que eu estava dizendo aquilo. Mas eu me peguei no meio da confusão, dessa confusão, eu andando atrás dele, dizendo pra ele, eu comecei a falar assim, olha, o que ela fez... Gente, ela quem? Eu não sei quem é ela. Mulher dele, né? O que ela fez porque ela não tinha outra escolha, ela não soube fazer diferente. E você precisa, a partir de agora, desculpar. Você não pode levar essa mágoa. Ele não tinha falado nada de mágoa. Ele só disse que se separou. E eu comecei a falar coisas em inglês pra ele, andando e falando, olha, você precisa resolver isso, você precisa... E eu assim, gente, isso não pode ser verdade. Eu tô no meio do nada, com um sujeito que eu nunca vi, tava com medo de ser estuprada, agora eu tô aqui e fui falando. Dando conselhos matrimoniais e pessoais, né? Virou terapeuta.
Mas o que eu dizia pra ele, eu não sabia, entende? Eu não tinha a história toda Sim, dele. E eu comecei a falar sim, coisas como se claro. eu soubesse. E aí foi clareando, eu comecei a ver o dia, conheci o rosto dele, que até então eu não conhecia. Gravei um vídeo também, a gente andando. O vídeo, quando você assiste, parece que eu tô aos prantos. Depois desse vídeo, minha mãe mandou mensagem dizendo assim: vem cá, você tá sofrendo no caminho de Santiago? E aí a gente conseguiu parar, né, numa lanchonete, depois que a gente subiu e desceu. E aí eu falei, vou parar aqui que eu tô com fome, porque nessa história toda, gente, eu não tinha ainda comido nada. E Nada. aí ele foi, me abraçou e falou assim: muito obrigado. Eu acordei hoje pedindo a Deus que eu não queria caminhar sozinho. E saiu. E aí eu falei, gente, agora eu entendi a maluquice. Por que que eu saí no meio do nada? Por que que eu resolvi andar com ele? Como disse a Luísa, escreveu aí há pouco, né? O encontro marcado. Eu tinha um encontro marcado com ele, não sabia. Naquele Sim. momento eu tinha que ser o anjo dele, né? Então, assim, para mim, eu sempre fui uma pessoa que viajei com tudo marcado, sabe? Eu sempre fui aquela de viajar com uma pastinha com cada papel de cada hotel, o que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer. O caminho de Santiago, eu fui com a passagem de ida, com a passagem de volta, né? O ônibus de Madrid até a cidade que eu comecei o caminho, que foi Burgos, Sim. e a passagem de ônibus de Santiago para Madrid, mais ou menos o que eu tinha programado. Todo o resto eu decidia no dia. E isso, para mim, foi muito revelador. Desafiador, Porque, né, amiga? muito, mas é uma analogia dos dias de hoje. Porque Sim. nessa quarentena, a gente pode fazer planos, mas veja, a gente começou o ano de 2020 fazendo muitos planos. E a Muitos gente, planos. e a gente teve que adaptar, teve que se desfazer, teve que desapegar. E a gente hoje está vivendo um dia após o outro. E o caminho de Sim. Santiago é um dia após o outro. Você se programa para ir num lugar, você fala, vou andar isso, aí o teu pé, você acorda, o teu pé diz assim, não vai não. No outro dia, você acha que vai fazer pouco, em termos de quilômetros e tudo. Cara, quando você olha, você tá super empolgada, caminhando. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, assim. E eu guardo, foi no caminho que eu aprendi a prestar atenção nos pássaros, Eu ia né? falar isso agora. Eu ia O falar caminho. que você sempre me emocionou muito falando dos pássaros. Uhum. Eu não prestava atenção nos pássaros. Para mim, pássaro tá aí, faz parte. No caminho, eu andando, eu via os pássaros voando como se estivessem me acompanhando. Eu via as borboletas, porque no verão você anda, as borboletas ficam voando, se cruzando muito perto de você. E desde então, faz 4 anos que os pássaros são a minha conexão com o que vocês quiserem chamar, com o universo, com Deus. A minha conexão com esse outro lado do mundo, que é um lado sem raiva, sem preconceito, sem pressa. Então, assim, tanto é que eu fiz, né? Fiz a tatuagem aqui do pássaro, Sim. né? Para lembrar disso. E toda vez eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é vir à janela e ficar em silêncio até ouvir o primeiro pássaro. E aí eu me conecto com ele. E toda vez que eu tô entrando no modo desespero, o modo, né, desesperado, com prazos, estressada, essa coisa toda, eu paro e presto atenção no pássaro. Né? A Cristina está dizendo, a presença na igreja de Santiago é indescritível. É assim, quando você chega em Santiago, que você fala, gente, eu não tô acreditando que eu andei isso tudo, eu não tô acreditando que eu fiz isso tudo. E eu, quando eu cheguei também no hotel em Santiago, eu fui tomar um banho, verdadeiramente banho. Verdadeiramente banho completo. Gente, eu me lembro que, juro pra vocês, tá? Saiu, a água não tava transparente, não.
Porque foi a primeira vez que eu dei aquela esfregada mesmo, assim. Eu falei, eita, passei 19 dias, tipo Cascão, né? Mas valeu, assim, foi incrível. Foi incrível, Isso amiga. também é uma experiência, né? Entender que ali não é o momento de ficar se preocupando com isso, né? Com essa questão, né? Que às vezes a gente se preocupa demais, né? No dia a dia, né? E que lá você não tem como fazer melhor e tá tudo bem, né? Então, quantas vezes você tá no seu dia a dia e que você tem que ficar fazendo tudo perfeito, tudo perfeito, tudo perfeito, mas gente, isso esgota a sua energia de uma maneira, né? Uma cobrança interna incrível, né? Que você, quando está num lugar como esse, você tem que aceitar que você não tem outra opção, né? Não tem. Não, não tem. A, A a Juliana Juliana tá entrou agora há perguntando. pouco, tá perguntando, fez a viagem toda em quantos dias? Então, Ju, eu não fiz o caminho inteiro, que são 800 quilômetros, porque você leva aí pelo menos uns 33, 34 dias para fazer o caminho todo. Eu não tinha isso tudo de férias. Então, eu fiz 487 quilômetros em 19 dias. Foi uma média aí de 30 quilômetros por dia, tá? Eu quase fui ao caminho de novo. O caminho ele tá comigo o tempo todo, É, né? Há um ano eu pensei em fazer o caminho, acabou que eu não fiz, eu ia fazer no inverno, mas eu ainda não desfiz esta vontade. Eu ainda quero muito voltar ao caminho de Santiago, porque é um momento de encontro, sabe? É um momento de sim. encontro, de conhecimento de outras pessoas, de desprendimento. Eu, por exemplo, eu não me importava se meu cabelo estava lá muito arrumado ou não estava. Eu cheguei, era filtro solar, um batom para não, né, Ressecar o lábio. não ressecar. E o máximo que eu fiz foi no meio do caminho, me deu uma saudade de lápis no olho, não sei porquê, e aí eu fui e entrei. Alguém perguntou alguma coisa? Como é que eu avalio? Eu não peguei. A Luíse perguntou aqui, como você imagina o caminho, os albergues nesse mundo pós-pandemia? Podemos fazer uma correlação com as aulas, as salas de aula? Olha, eu acho que o caminho de Santiago, eu não sei, eles devem adotar algumas medidas, como todo mundo está aí dizendo, né? Que vai ser adotado, que outros países já estão adotando. Vão ter que, por exemplo, não vai dar mais para fazer um albergue com todo mundo entulhado dentro, né, Lu? Então, eu acho que vai ter sim, talvez haja aí uma redução de Adaptação, né? peregrinos e uma adaptação para poder abrigar todo mundo nas distâncias permitidas, né? Mas aí a gente tem que pensar também como é que vai ser a higienização das camas. Então, assim, eu realmente não sei como vai ser. Agora, eu espero que eles saibam adaptar bem, porque simplesmente, por exemplo, as pessoas não irem mais fazer o caminho é complicado, né? Tem tanta gente que está se planejando há tanto tempo. Não é que nem eu e você, né, Luiz? Luiz, mais ainda, que decidiu em 2 semanas, 2 semanas. né, para ir. Então, eu espero que se ajeite, né? Mas é difícil a gente falar qualquer. Eu tô tentando evitar fazer qualquer projeção de qualquer coisa na quarentena, né? É. Até os países que abriram, né? Abriram demais as porteiras, já estão tendo que reavaliar. Eu tô um pouco Isso. preocupada com a situação aqui no país. Um Eu pouco acho que, preocupada porque eu que tô tudo, contida. não, acho que tudo pós-pandemia, né? Enfim, esse finalzinho de pandemia, mas será que é finalzinho mesmo? Não é? Enfim, o mundo pós-pandemia vai ser tipo tentativa e acerto, né? Tentar até acertar a maneira como tem que ser, né? A nova maneira como tem que ser. E aí, também se na nova maneira, depois perceber que não funcionou, tem que reajustar, né? Vai ter que reajustar. Eu acho que é verdade. A Lou decidiu tudo em 10 dias. Em 10 E dias. foi É isso aí. incrível também. E é Eu acho. engraçado que, assim, desculpa, eu só vou Não, falar pode falar. de uma questão do caminho. Eu morria de medo de uma coisa que eu pesquisei muito, que muitas pessoas, né, tiveram no caminho, que era bolha no pé. Só que assim, gente, se vocês pesquisarem, tem umas fotos bizarras de uma galera com umas bolhas que parece um urso, sabe, no pé. E eu morria de medo, porque a sola do meu pé é muito fina. E eu achava que se fosse dar ruim, porque muita gente me perguntava Sim. assim: você não tem medo
de ir para o caminho sozinha e ter um infarte no meio do caminho, eu dizia, não, eu posso ter um infarto aqui agora, na minha casa? É. Não, né? Você tem medo, por exemplo, sei lá, de ser agredida? Não, mas eu tinha medo de bolha. Bolha, eu tinha medo. Eu E aí, assim, me lembro dos testes que você fazia. nossa, assim, eu tinha muito medo. E aí, assim, eu vi uns vídeos já que tem que furar e costurar a bolha. Eu falei, eu não vou fazer nada disso. E aí, eu comprei um gel de silicone anti-calo para passar no pé. Assim, eu me pesquisei a fundo, fiz quase uma tese de doutorado sobre bolhas no Sobre pé. bolhas. E fui mega preparada. Né? Você tem que tirar a bota, de duas em 2 horas você para de caminhar, tira a bota de trekking, tira a meia, deixa o pé secar, porque o que dá bolha é pele úmida, passa o gel. Gente, eu não tive uma bolha. E eu olhava as pessoas ao meu redor, né? A galera com bolha, tinha gente, né? Tinha gente com contusão, gente subindo a ladeira e descendo a ladeira de costas. Não sei se era uma espécie de simpatia, não sei. Mas eu tava ali, eu tive uma tendinite no tornozelo, porque a bota ficou batendo. Sorte é que eu Sim. levei uma sandália horrorosa, aquela sandália papete de trekking, que me salvou. Assim, eu subi a Galícia inteira com aquela sandália papete, sem nenhuma segurança, nenhuma estabilidade ali, mas foi o que me salvou. Então, assim, outra analogia, né? A gente, às vezes, tudo bem que o medo de ter bolha me preparou e me fez Sim. pesquisar qual era a melhor maneira de prevenir a bolha. Ótimo. E você realmente parava de 2 em 2 horas, tirava a bota, tirava a meia, não sei o que, tal, não sei o que. Amiga, você me conhece. Eu tenho uma coisa que pode ser muito boa em vários momentos e pode ser ruim. Eu sou muito disciplinada, né? Sim. Isso assim, acho que quase tudo na vida eu estabeleço a meta e fico pensando a forma, né? O que eu vou fazer para chegar ali, né? Nem que Sim. seja um pouquinho, né? Todo dia e aceitando também as falhas, né? Tipo, hoje não vai rolar, mas o meu medo, e assim, aí eu volto para o início da conversa, né? O meu Aham. medo, ele não me trava. O meu medo, ele me acompanha. É Sim. simplesmente um detector de que pode dar ruim e que eu tenho que me preparar. Mas, assim, Sim. vários momentos no caminho de Santiago eu pensei, por que eu não estou em casa vendo Netflix, gente? Por que eu estou inventando isso? Por que eu invento moda? Isso é na Mas vida. o seu medo da bolha, né, e de ver as fotos te fez planejar a não bolha, né? Isso. Exatamente. A não bolha. A não bolha. E, assim, foi uma viagem que, nossa, se eu tivesse que receitar para as pessoas, eu receitaria. Sim. Porque você. Ainda tem essa analogia que eu também não falei, outra metáfora em relação à vida. Você se conecta com as pessoas lá e aí você monta grupinho, né? E aí você às vezes você jura que no dia seguinte vocês vão se desencontrar, porque cada um é num ritmo. Aí você combinou de ficar num vilarejo, mas aí enfim, decidiu não. Aí você diz: "Puxa, aquela pessoa era tão legal. Puxa, tô triste porque eu nunca mais vou encontrá-la." De repente, 2 dias Rapaz. depois, pá, na sua frente. E tem o oposto. Aquelas pessoas que você fala assim, uau, nossa, a gente vai passar o caminho juntas. Muito legal. De repente a pessoa acelera, né? Eu me lembro, eu conheci um alemão no meio do caminho. Passei 2 dias para decorar o nome dele, para conseguir falar o nome dele, que se chamava Aachen. E Aachen, tipo, quase, sabe, tossindo, Aachen. Aham. E aí a gente foi conversando, a gente ficou muito amigo. E eu achei que ele ia juntar com a galera, né? E aí, um belo dia, tô eu, ele e as duas alemãs, a gente para num vilarejo. Deu ruim na cabeça dele, assim, deu tilt, psicologicamente falando. Tava tudo pronto, a gente já tava entrando, fazendo check-in no albergue. Ele falou: Jaque, por favor, vem aqui. Olhou pra mim e falou assim: eu não vou poder ficar. Tipo, sabe, eu tenho uma reunião daqui a 2 horas, Sim, sim. não vou poder ficar, né? Eu falei: ah, é? Mas o que aconteceu? Eu não vou poder ficar, eu tenho que seguir. Tá, tá bom.
Então É que segue. o pudim agora exagerou. Meu Então filho, vamos segue. pra lá. Segue. Tá bem. A gente se vê então. Gente, eu só fui Nunca mais. reencontrá-lo. Não, eu fui Ah, reencontrá-lo uma reencontrou. semana depois, num albergue, maravilhoso o albergue, inclusive, que uma espanhola fez um ritual de Ah, queima da negatividade. ah, que Também uma coisa legal. assim, surreal. Ela fez um tacho com uma bebida, não sei das quantas, tacou fogo no tacho e mandava a gente falar, como é que é? Ó lume, que é o fogo, ó lume. Pensa nas coisas negativas e manda, ó lume. Eu me senti assim, entre as bruxas. Falei, tô aqui na minha casa, tô na minha casa. E eu encontrei ele nesse albergue e Ah, ele foi meio assim, frio comigo. Aí eu falei, vou ali jantar, vou ali no ritual. Ele falou, então depois a gente conversa. Quando eu voltei, ele já estava dormindo e nunca mais vi na vida. Não troquei nenhum tipo de contato com ele. Então, mais uma metáfora da vida. Pessoas que a gente jura que vão estar na nossa vida para sim. sempre, né? Ou com frequência, que não tem. De repente elas somem, né? E assim, é uma coisa que eu ouvi, hoje acredito muito. Não, a pessoa não foi embora. A pessoa só seguiu o caminho dela. Sim. É verdade, né? Mas fica aquela questão de, poxa, será que não podia ter conversado mais, né? Ou trocado contato, ou feito isso, feito aquilo, mas eu acho que acontece aquilo que tem que acontecer, né? Então assim, eu acho que também o ensinamento do caminho é o desapego. Desapego do que você esperava, sua expectativa, desapego das pessoas, desapego do que você achava que você era. Eu chorei muito nesse caminho, muito. Eu andava e tinha uma paisagem, né, de girassol, e eu olhava aquilo e eu fiz várias viagens assim ao passado. Lembrei do, sabe, assim, de momentos muito fortes e eu chorava. E chorava, chorava. Então assim, é uma catarse. E dei muita Sim. gargalhada também, ri muito e conheci gente muito interessante, gente com histórias de vida incríveis, sabe? Então, assim, foi assim a melhor viagem que eu já fiz até hoje. Assim, Muito sem bom. sombra de dúvida. Engraçado a gente estar falando sobre essa viagem hoje, né? Sobre a questão do poder que a gente tem, né? De como a gente consegue enfrentar os obstáculos da vida, né? O assunto de ontem aqui foi a questão do antifrágil, né? Que não é ser só resiliente, né? De enfrentar um problema e voltar ao normal. É enfrentar o caos, né? Sei lá o que é o caos para cada um, e se tornar mais forte, né? Se aproveitar daquele caos para melhorar, né? Para aprimorar você. Então, o que que é o caos aí no caso, né? Uma viagem que você não sabia como é que ia ser, cada dia era um pequeno caos diferente, que você tinha que decidir coisas em cima da hora, e você ia e vencia o seu medo, né? Levava ele junto com você para te dar mais coragem e conseguia enxergar esse poder que você tem de realmente de enfrentar as questões, de resolver o que tem que ser resolvido, de não ligar para o que não tem que ser ligado, né? É incrível, né? Antifragilidade, eu acho isso muito interessante. E como a gente Que tem não é capacidade, que não é não ser vulnerável. não São é duas não coisas ser vulnerável, distintas. são totalmente diferentes. Né? Você aceita a É, sua vulnerabilidade, você aceita isso, que você não tem controle sobre o mundo à sua volta, mas você pode isso, sim tomar decisões e fazer escolhas. E se as isso, escolhas que você fizer não deram certo, não foram legais, ok. Volta e faz outras escolhas, segue o isso. caminho. O que não dá é também a gente ficar assim, quando eu decidi fazer a viagem, né, muita gente falou para mim assim, mas por quê, para quê? Eu falei, não sei, eu vou ali descobrir. O máximo que É, pode acontecer é depois te falar, conto. depois eu te conto. Depois te Na conto. verdade, eu falei para as pessoas, quando elas me perguntavam por que você está aqui no caminho, eu dizia, era a minha frase, meu slogan, para pensar menos e sentir mais. Porque, embora eu seja muito intuitiva, eu tenho um cérebro muito chatinho, assim, que fica aqui, ó. Até por isso que eu escolhi a minha profissão, né? O tempo todo pensando. Sim, Então, sabe, me deu o que eu precisava. Talvez foi o meu ponto de partida para conseguir fazer essa conexão com o espiritual, fazer
me dá um pouco mais de tranquilidade. Para isso, eu precisei andar 487 quilômetros, né? Cada um com o É, seu caminho, esse foi o meu. muito bom, muito linda essas histórias. Eu me lembro que a gente se falava às vezes por telefone, né? E que eu amava quando eu sabia que você estava me ligando, porque já vinha uma história incrível pela frente, porque realmente cada dia uma aventura, né? Vamos chamar de aventura, com anjos, né? Você sendo anjo de pessoas, pessoas sendo seus anjos. E os passarinhos, gente, passarinhos são realmente lindos, né? Eu até hoje, quando eu escuto muito, eu sempre gostei muito da natureza, né? Mas até hoje, depois que você me falou dos passarinhos, de que teve essa relação, esse relacionamento com os passarinhos, eu sempre que eu escuto os passarinhos, eu faço, a Jaque, será que a Jaque tá ouvindo os passarinhos agora? Né? E Isso quais foi são os tão seus legal. passarinhos, né? Como eu falei para vocês, eu fiz vários vídeos no Face, né? E a gente se ajuda muito na comunidade do Caminho de Santiago. A Lou também entrou lá e a gente fica dando dicas para quem vai começar. E aí, assim, eu me lembro que quase um ano depois, uma das peregrinas escreveu lá no Facebook, assim, na comunidade fechada, me marcou e falou: já que conheci os seus pássaros hoje. Isso sim, eu falei assim, porque eu falava muito deles, né? Sim, E assim, sim, realmente, eu, por exemplo, me incomodo demais quando eu vejo um pássaro hoje numa gaiola. Sei lá, conectei com os pássaros. sim, sim. Então, hoje é de fato, se eu não tenho tempo para meditar, eu, num momento do dia, eu olho para Se os conecta pássaros. com os passarinhos. Muito bom. Muito. E é uma alegria, né? Ontem eu tive que ir na rua ontem, quando eu voltei, tava um bando de passarinho cantando. E eu falei, nossa, quanto passarinho, quanto passarinho. E aí eu pensei em você, e aí eu me dei de cara com o porteiro e eu falei, quanto passarinho? E ele falou, eles devem estar avisando que vai chover. Aí eu falei, será? E o que mais eles devem estar falando? E me peguei conversando com o porteiro sobre os passarinhos. Eu falei, deve me achar uma louca agora, né? Mas é isso, é emocionante, né? E toca cada um de uma maneira diferente, né? Com certeza, num dia eles te contavam uma coisa, no outro dia eram outra coisa, né? Mas iam te contando o que estava passando dentro de você, né? Eu desativei aqui os comentários para a gente fazer uma foto. Ah, então tá bem. Deixa eu me ajeitar aqui. Sobe aí nas suas almofadas. Tô aqui, impulsionada. Um, dois, três e. Muito maravilhoso. Pronto. Faltam alguns minutinhos ainda, a gente pode continuar conversando. E aí, quando encerrar, a gente encerra e dá um beijo em todo mundo. E hoje, como é que tá essa sua questão, né, da pandemia? Você sente saudade do caminho? Como é que tá essa questão do olhar o dia de hoje sem ter essa liberdade nem de caminhar, né? Sei que você está super atarefada na sua área Ah, de professor, educação. sim. Assim, eu tô nos poucos momentos que eu consigo descansar, porque realmente eu tenho trabalhado demais, eu viro para mim mesma. Eu tento me conectar, fazer alguma conexão, tentar entender, né, o porquê da gente tá vivendo o que tá vivendo, né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Não dá para simplesmente passar do mesmo jeito que a gente estava antes da pandemia. Então a gente precisa repensar e eu tenho repensado. Mas assim, também sem muita cobrança, sabe? Sim, Eu às vezes entro numa onda, eu tenho que meditar, eu tenho que fazer exercício, e aí eu paro no dia e falo, gente, eu não tenho que nada, eu tenho que trabalhar. Mas assim, quando eu não estiver trabalhando, se eu quiser ir pro Netflix, no sofá, eu vou, se eu quiser dormir, eu vou. Então também você respeitar o seu limite, né? sim. Agora, eu tô também fazendo um exercício muito grande de não ficar pensando o que vem por aí, sabe? É, também. Eu escolho um dia, uma parte do dia para ler e me informar, e depois eu não fico mais, eu não fico com a TV ligada, nada disso, porque senão eu sinto que eu fico contaminada, não pelo Sim. vírus, mas contaminada por Pelas notícias notícias deles. negativas. É, E eu não quero viver isso o tempo todo. Então,
Eu faço, assim, no trabalho eu tenho muita conexão com os alunos e tudo, converso muito com eles. Então, assim, o trabalho, nesse momento em que o lazer tá difícil, o trabalho me alimenta demais. E não sei, né? Um dia após o outro, né? Acho que um dia após o outro mesmo. Eu queria te agradecer muito, faltam 15 segundos. Foi muito bom ouvir essas Obrigada. histórias de novo. Um beijo em todo mundo aqui e até amanhã. Beijo. Obrigada, Cláudia.